Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Beleza? Nós estamos aqui no dicionário bíblico e o vídeo de hoje é prostituição, parte 2. Nós vamos estar vendo aqui as informações no Novo Testamento. Já vimos no vídeo passado falando sobre a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e agora nós vamos falar sobre prostituição no Novo Testamento. Beleza? Vamos lá então. Prostituição. As alusões dos evangelhos mostram que a prostituição era praticada na Palestina, nos tempos do Novo Testamento. Aí tem Mateus capítulo 21, verso 31, 32, Lucas capítulo 15, verso 30, Lucas capítulo 7, verso 39. O judaísmo, contudo, em contraste com o mundo helenístico, censurava severamente a prostituição. O termo é usado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 20, e no verso 29, e em Atos capítulo 21, verso 25, acerca da proibição aos gentios cristãos. Aqui não se trata de prostituição, mas do casamento entre parentes, proibido em Levíticos capítulo 18, verso 6 ao 18. A moralidade do mundo romano-helenístico concernente à prostituição era mais livre do que do antigo Oriente Médio. O intercurso sexual era considerado como parte normal e necessária de uma vida saudável e bem ordenada, e as prostitutas prestavam um serviço à comunidade tão bem respeitável como os serviços prestados pelo açougueiro e o pedreiro. Por isso, as alusões à prostituição e as advertências contra ela nas epístolas são mais numerosas. Interessante, né? O mundo ali pagão no sentido assim, as pessoas que não buscavam seguir os ensinamentos do Eterno, a prostituição era algo normal, assim, conforme está trazendo aqui, era algo normal, era uma profissão, que nem hoje estão querendo colocar como algo normal, uma profissão. Tu vê que estão querendo implantar uma lei aqui no país, no Brasil, se não me engano já passou, depois eu vou até confirmar, para que seja uma profissão. Então você vê que está mesmo chegando ao paganismo, Então olha o perigo, de nós colocarmos representantes que realmente buscam sejam mais conservadores, buscam seguir uma linha mais cristã, vamos dizer assim. Vamos lá então. Romanos capítulo 1, verso 24 ao 25, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao 12, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 ao 20, 2 Coríntios capítulo 12, verso 21, Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 20, Efésios capítulo 5, verso do 3 ao 5, Colossenses capítulo 3, verso 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Isso aqui são advertências sobre a prostituição. As alusões a Corinto refletem a má fama da cidade como a capital dessa prática do mundo romano. Numa advertência contra a prostituição, Paulo expõe duas de suas mais vitais concepções da vida cristã. O cristão é membro do corpo do Messias e templo do Espírito do Eterno, que está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 ao 20. Pessoal,
é importante, continuo, a pessoa quando estiver lendo as cartas aos Coríntios, é importante ele ter em mente, né, essa ideia aqui, ó, que o local era um local promíscuo, né, um local que a prática de prostituição era comum nesse local, né? Então você tem que ter essas informações para que você não venha fazer que nem alguns pais da igreja que pegaram uma passagem específica que Paulo está falando para alguns irmãos em Corinto e dizendo que Paulo ele defendia o celibatado, né, que as pessoas não tocassem mulher, que as pessoas não casassem. Isso é um perigo, pessoal, um perigo muito grande que infelizmente tiveram alguns pais da igreja que conseguiram ter esse entendimento, né? Então, você olha para a igreja histórica aí do passado, olha o problema que causou, né? Se você for ver o próprio esqueci o nome, rapaz, mas uma seita aí muito antiga, na época de Marcião, né, influenciou muito a igreja, né? Então temos que tomar muito cuidado com alguns versículos isolados para não criar, né, doutrinas ou ensinamentos que não tem nada a ver com o que o Messias ensinou, né, Jesus, e nem o que os apóstolos ensinaram. Então vamos continuar. A prostituição mencionada em Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 20, está associado com a prática cultuais, né, no culto. Olha, interessante. No Império Romano do Oriente, muitas formas da antiga prostituição cultural sobreviveram. Babilônia, Roma, né, é descrita em Apocalipse capítulo 17, 19 como a grande prostituta. A imagem é um eco de Naum, capítulo 3, verso 1 ao 7. Né? Então tá aí, terminamos, trouxe algumas informações interessantes e é importante a gente saber, né, algumas informações assim, pra gente quando estiver lendo o texto, falar, pô, prostituta, por que está falando isso? Prostituição. Aí você vê que é essa questão do templo, de pessoas consagrado, né? Era prostituto do templo mesmo, né? Isso aí é um perigo muito grande e que infelizmente estava aí dentro da história, tanto da Bíblia hebraica como do Novo Testamento, né? E traz advertências sobre isso. E também sobre a prostituição em si, né, das pessoas guardar o corpo, né, para o seu marido, casar, a pessoa ser limpa, né, casar virgem, que infelizmente pararam de falar isso, mas a virgindade é algo muito importante. O Eterno escolheu uma mulher virgem para vir um Salvador, né? Então essas informações é importante a gente transmitir, ensinar para os nossos filhos para que eles venham tomar cuidado, né, para que não venha se estar aí usando o corpo de forma errada. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.